Você está no podcast da Tuti. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Tuti. Aqui você vai encontrar muita informação sobre saúde da criança com bastante embasamento científico. E vocês também podem conferir a nossa coluna no portal Litoral Sul. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o consumo de açúcar em crianças com menos de 2 anos. Eu sou a doutora Camila, eu sou especialista em odontopediatria e ortodontia. Eu sou a Letícia e para esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, hoje nós iniciamos uma nova fase no nosso podcast, que é contar com algum convidado sobre a área médica, nutricional, psicólogos, terapeutas, enfim, a gente vai trazer uma gama de profissionais para nos ajudar sobre esses assuntos relacionados à infância. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui como nossa primeira convidada uma amiga muito querida, a doutora Samara Paz, que é médica e pós-graduada em nutrologia. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de ser a primeira convidada, né? A Letícia, minha amiga, Camila, doutora Camila. Eu agradeço o convite. Eu acho que é muito importante esse podcast para que as pessoas tenham essa informação em casa, na mão, no celular, no computador, porque muda a vida e o conceito de saúde das pessoas, tanto na parte de odontologia, quanto medicina, nutrição, psicologia, como tu falou. Então, fantástico. Exato. E hoje a gente vai trazer um assunto que muitas pessoas conhecem, colocam em prática com seus filhos, mas não entendem, às vezes, o porquê de estar aplicando esse tipo de conceito, que é o não utilizar açúcar em crianças com menos de 2 anos. Então, a nossa ideia hoje é contextualizar com a parte médica e tentar trazer para o conhecimento, né, dos pais, cuidadores, avós, enfim, o porquê que deve se evitar o consumo tão precoce de açúcar e a gente, de alguma forma, a gente vai trazendo para o nosso contexto do consultório. Então, pensando, né, nessa parte, assim, realmente é importante evitar o consumo precoce de açúcar nas crianças? Muito importante. Eu acho que é uma dos parâmetros que os pais mais devem levar em consideração na questão, porque fala-se muito sobre amamentação, depois introdução alimentar, e às vezes se esquece desse tema importante que é a não introdução do açúcar antes dos 2 anos. Primeiro que a gente tem que entender que a saúde do sistema digestivo, ela inicia na boca, né? Da boca ao intestino. Então, tudo isso faz parte desse conceito e desse contexto de funcionamento. Então, quando começa que, primeiramente, o aleitamento materno até o 6º mês. As que não podem, né? Existem as mães que não conseguem fazer o aleitamento e a gente não deve deixar de falar disso, porque é comum e pode acontecer, as crianças que têm alergia ao leite. Então, aleitamento, as fórmulas, porque elas são desprovidas de açúcar. Isso já é conceito certo, até o 6º mês exclusivo. A partir do 6º mês, quando começa a introdução alimentar, é quando a família começa a introduzir o açúcar junto. E este é o grande problema, porque é a partir do 6º mês que está começando as papilas gustativas do bebê iniciarem seu processo de amadurecimento, vamos dizer. Então, quando tu começa a colocar o açúcar, tu já inicia no processo da boca o problema, né, que é tu fazer uma modificação de paladar nesta criança. Então, e vem todo depois o sistema digestivo que a gente conversa ao longo do podcast, mas falando em boca, o principal motivo de não introduzir açúcar é esse. A mudança na papila gustativa da criança que não está formada. E, na verdade, ela vai começar uma formação completa a partir dos 2 anos, né? Então, antes dos 2 anos, tu vai modificar completamente esse paladar, essa introdução de alimentos. Ela vai identificar com mais facilidade, gostar mais do açúcar por isso. Que a gente fala do paladar viciado, né? A criança se vicia naquele paladar do doce. E por que que ela vai querer comer um brócolis? Por que que ela vai querer comer outra coisa
Se ela já iniciou e ela já sentiu aquele gostinho, e o açúcar vai estar sempre do mesmo jeito. O brócolis, a cenoura, as outras comidas, a gente vai conseguir, ele vai ter gostos diferentes. Aquela comida industrializada, ela vai estar com o mesmo sabor. Sim. E aí a criança começa a gostar só daquele tipo de alimento. Sim, e pode iniciar, e às vezes confunde até outros diagnósticos, porque a introdução do açúcar, ela começa com seletividade alimentar. Então, tem pais que pensam que essa seletividade alimentar, ele já pode ter um TDAH, um autismo, e não. Foi só porque começaram com a alimentação errada para ele. Ele vai ser seletivo, ele não vai se alimentar. Porque a gente sabe que o açúcar, o doce, ele é melhor, né? Ele é mais gostoso. Sim. Então, e a criança não vai... O que tu não oferece, ela não conhece. Exatamente. É o que cai naquela história de que, às vezes, avós ou pessoas mais velhas que falam, tadinho, não vai oferecer para ele. Ele tá com vontade. Não, ele não tem vontade, porque ele não conhece aquele alimento. Então não é uma dó, não é uma pena. Desconhecido para ele. O doce, culturalmente, é uma forma de carinho. Sim, né? Principalmente de avós, né? Então, eles têm muita dificuldade em entender que dar uma bala, ofertar sorvete, enfim, muito cedo vai trazer algum prejuízo. Não é a minha forma de carinho, né? É a forma que a casa da avó é legal, é o lugar que a criança tem tudo, vive aquela fantasia, aquelas alegrias. E junto tá o docinho, sempre tá associado ao docinho. A avó gosta de engrossar a mamadeira, né? Fazer um mingauzinho, botar uma maisena, um açúcar. A criança não tá dormindo, vamos lá colocar uma mamadeirinha com maisena. Porque tá com fome, porque não come, essa criança não se alimenta, não tá ganhando peso, porque para eles ganhar peso é estar gordinho, né? É um bebê com sobrepeso. Então essa cultura é uma dificuldade que as mães têm, que eu acredito, né? Que é a família. Sabota a família. Ou vai, não conta pra mãe. Olha só. Eu vou te dar, mas aí tu não... E aí aquela criança vai perdendo o hábito em casa e os pais não vão entendendo por quê. Por que ela parou de comer aquele alimento que ela sempre comia? Exatamente. Que agora Exato. E também aquela crítica, né? Aquela campanha de difamação que a avó faz ou que a sogra faz, né? Assim, né? Que ela não tá alimentando, não sabe. Eu criei 10 filhos, todos eles com intolerância à glúten, lactose. Todos tiveram várias caras. E todos adultos super seletivos e acha que deu. E aquela história, eu dei pro meu filho sempre e não morreu. Então, mas não é a questão, até porque nós queremos criar crianças e não sobreviventes. Então, exato, claro. É isso. Assim, hoje a gente vê muitos adultos seletivos. Tem uma geração inteira, a minha geração principalmente, dos anos 70, 80, que era cultural, isso, não tinha nem o conhecimento, né? Então... E a alimentação é a base de tudo, né? Eles tem propensão à obesidade, diabetes, vem todas essas questões. E a gente cuida até a parte de alimentação, mas eu, por exemplo, eu fui uma criança que tive introdução de açúcar bem cedo. É porque tinha outros aspectos positivos que equilibraram, né? Então, tinha boa higiene, meus pais cuidavam, eu praticava bastante atividade, porque hoje o que acontece? As crianças comem muita bobagem, quase não praticam atividade física, é muita tela, o celular, é deitado no sofá, enfim. Então, isso vai se acumulando. Claro que a gente sabia que, né, antigamente se comia mais, tanto é que hoje eu falo que eu tenho um paladar infantil ainda, porque eu troco às vezes um salgado por doce, porque realmente, pra mim, é muito mais prazeroso comer um doce do que comer um salgado. Mas a gente já tem consciência disso. Hoje eu tenho consciência. Então, eu faço as escolhas para equilibrar. Uma criança não tem essa consciência. E eu entendo também que nós tínhamos também que o doce era a sobremesa. Ela não era alimentação. Não era depois. Minha mãe, tu tem que comer esse prato de sopa para depois tu comer o chocolate. Até na Páscoa era assim, mãe, tinha troca, né? Da comida. Era no final de semana, era porque era o Dia das Mães, né? Porque nós comemoramos, né? O brasileiro em si, ele tem culturalmente o costume de comemorar tudo comendo. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, aniversário. Então, só que era sempre motivo de troca. Não era assim, tu não quer comer, vai lá, então come o que tu quiseres, uma bolachinha. Não. Vai comer. E com o tempo também, as comidas
que a gente diz que são ruins, mais industrializadas, mais os doces, eles se tornaram cada vez mais baratos e mais acessíveis. Totalmente. É muito mais. A comida Então natural hoje, ficou cara. hoje eu penso assim, hoje a gente vai comprar uma traquinas, ela é muito barata comparado com uma bolacha que não tem açúcar, com uma bolacha natural. Caseira, ou né? uma Então, bolacha o produto caseira. caseiro que era feito em casa, ele Então ficou caríssimo. e ficou mais acessível, ficou mais fácil. É. E eu penso também assim, aquela criança ela não tá comendo nada. Aí chega uma hora que que o pai também cansa e permite. Sim. E aí fica aquela Pra bola não de ficar aquela neve, história, sabe? ela vai ficar com fome, então tá, então É. come qualquer coisa pra comer, né? E hoje os pais, eles são mais dinâmicos, eles levam para viajar, eles vão fazer uma viagem, por exemplo, para fora do país, ou criança de 1 ano de idade, 2 anos, está acompanhando, 3 anos, né? Antes, meu Deus, não ia, enquanto não tivesse adulto, não se levava uma criança. Então, isso também faz com que também facilite isso, a papinha do potinho, né? Tu vai ter que ter Fast algum... food, que daí é rapidinho, passou ali, comeu no carro mesmo, né? Mas desde que não seja o dia a dia, isso não se condena, não é? Exato, O esporádico não O se virar condena em rotina, nada, não né? comer Isso, bem é que é preocupante. Isso. E aí, a gente, né, falou assim meio que por alto, mas entrando nos problemas reais, assim, é a questão de obesidade, Sim. problemas de colesterol, enfim, isso tudo influencia Muito, também, né? inicia ali. As crianças que têm introdução do açúcar, elas têm uma chance de ter diabetes, obesidade, problemas nutricionais, assim, infinitamente maiores que uma criança que não tem. Isso a gente está falando até os 2 anos, não é nem assim, somente esse período que a mãe controla muito mesmo. Então, você vai evitar um filho diabético e principalmente, vamos falar de nutrição, né? E obeso, somente nesse cuidado nos primeiros 2 anos. Porque ele muda completamente a via de metabolismo, a introdução do açúcar, de uma forma que o corpo já entende que a sua reserva de açúcar está vindo. Então, ele permanece com a reserva de gordura, ele não gasta. Então, essa via de metabolismo, que ela vem automaticamente, ela modifica em função dessa carga glicêmica. A criança já tem o pico de insulina, né? O aumento da insulina, então já começa a fazer acúmulo de gordura. E, inclusive, traz problemas cardíacos. Nós temos crianças, geralmente, que têm ali entre 4 e 5 anos um colesterol alto que nós temos. Essa mãe fez introdução de açúcar e comida gordurosa antes dos 2 anos. Com certeza, a história dela de metabólica mudou ali. Não, porque muitas vezes a gente pega no consultório e a gente foca muito nessa parte de alimentação e de açúcar. E às vezes os pais nos olham como se a gente estivesse focando nessa parte de alimentação com uma preocupação única sobre a cárie dentária. Porque a gente sabe que a cárie é açúcar dependente, mas não é focado apenas na cárie. A gente quer mostrar para esses pais que tem toda essa questão de todo o contexto, de todas as outras doenças que essa criança pode adquirir com a má alimentação, com uma introdução antes do tempo no açúcar. Sim. E essas, a gente estava conversando antes de começar a gravar ali, então uma criança que tem esse desvio no paladar, então acaba, né, tendo esse açúcar introduzido antes e não aceitando alimentos realmente saudáveis e que, né, que contribuem para o desenvolvimento real dessa criança. Como a gente havia conversado sobre problemas neurológicos. Né? Pela não uma desnutrição real, mas pela falta da introdução de alimentos verdadeiramente bons, né? Que vão ter todos os nutrientes necessários, né? Então, essa criança pode ter um desenvolvimento motor bem atrasado, neurológico, cognitivo atrasado, em função de uma alimentação errada. Por mais que o pacotinho de bisnaguinha diga que tem 12 vitaminas, ela não é que ela vai ter as 12 vitaminas necessárias. Ela não tem, a quantidade são micro, assim, então nada vai substituir a alimentação mesmo, né, a natural, a orgânica, a alimentação que é feita em casa mesmo, ou que seja um restaurante, mas que seja comida de verdade, Sim. né, não aquela questão, prontas, não né? as prontas, que já vêm com toda aquela gama de corante, sódio, então, e o que nós falamos, o principal é a falta de nutrientes, que nós encontramos nos alimentos, não adianta, tu não vai começar a fazer uma introdução de vitaminas em criança em cápsula, sendo que um pouco de alimento verdadeiro para ela já é o suficiente. Sim.
Então, No consultório, a gente, às vezes, né, provavelmente a gente compartilha do mesmo problema. Vem crianças que fazem uso diário e em grande quantidade de açúcar, mesmo que às vezes seja aquele açúcar que não é identificado. Ah, porque ela gosta de clube social, ela gosta de chips. Ela come tudo com ketchup. Aquele açúcar que a gente não vê realmente que tá ali, mas que não tem mudança, dificilmente vai conseguir, porque a criança já tem esse hábito, então vai ter reina, vai ter dificuldade em casa, e às vezes tá naquela rotina, assim, o que eu não quero é chegar em casa e me estressar. E aí a gente não consegue também fazer o controle daquele serviço que a gente presta. Porque, vem com lesões de cárie, enfim, a gente orienta, realiza os procedimentos. O retorno daquela criança é meio frustrante, porque talvez aquele local que tu tenha feito a restauração ainda tá ok, mas já tem novas lesões que tem potencial de crescimento. Então, assim, muito próximo de tratamentos mais complexos, e aí tu fica naquele, sabe, tu orientou já a família entendeu, mas a dificuldade de lidar com aquela criança que mudou o paladar muito cedo, tu não consegue devolver aquilo ali, não consegue equilibrar depois no dia a dia dessa família. É porque a questão da alimentação até os 2 anos de idade, ela é social também, porque é onde a mãe mostra o domínio, né? O pai mostra o domínio sobre aquela criança. Então, ela já sabe que não é ela que define, porque uma criança de 1 ano de idade, ela pode dominar uma família. Dependendo, porque ela não sabe o que é, mas ela sabe reinar. Exatamente. Ela sabe fazer birra. Então, já começa socialmente ali esse domínio da mãe. E uma vez que introduziu, ela não vai mais conseguir. E vai sucumbir, vai no fim para não se estressar, para não acontecer. Porque assim, tu levar uma criança no supermercado, ela começa a gritar, tem mãe que não consegue lidar com aquilo, então já deixa. Tem mães que a gente já sabe que entram no supermercado e já dá o pacote de alguma coisa, para ela poder fazer a compra livre. Então, tem todo esse aspecto que é esse, como eu falei, esse domínio sobre isso. Então, é o mais fácil mesmo, é não introduzir. É o conceito que você não vai ter outros problemas mais tarde, tanto os metabólicos quanto os de educação da tua criança, porque vai acarretar nisso. Vai. E essa falta de diálogo, às vezes, entre as famílias, porque esses dias, assim, foi uma coisa bem rara, nós estávamos atendendo juntas um casal com a filha, e a menina com várias lesões de cárie, enfim, com alto consumo de açúcar diário. E aí, quando foi identificado, não, realmente tem cáries bem profundas, a gente vai ter que tratar, tem problemas já comprometendo o polpo, enfim. A reação da mãe, não conta pro vô, porque o vô sempre foi contra dar doce. Porque pensava na saúde da menina, enfim. Então, foi a primeira vez que a gente teve ao contrário. O contrário, os pais que Porque às vezes ofertam e os avós dizendo que não. o avô preocupado que não, vamos segurar o açúcar, né? Que foi a primeira. O vô vai brigar comigo, né? Foi uma vida brigando. O vô vai brigar dessa vez. Então, assim, algumas famílias já tá tendo essa resposta, a gente já tá conseguindo ver que tá tendo essa conscientização. Mas falta um pouco mais de conversa sobre isso. É a parte mais difícil. Eu acho que tem muita negação da mãe. Quando ela volta para vocês, eu acho que existe uma negação de não, eu sei criar bem o meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, e aí o que eu chamo de terceirização de culpa, ela acaba terceirizando, não, é porque acontece, mas não sou eu. Eu estou dando bom alimento e estou cuidando bem dos dentes, vamos dizer. Então, é natural isso, porque ninguém vem pronto, ninguém vem sabendo. E às vezes é uma pessoa que está com a família, não tem esse avô que tem preocupação, e tem aquilo que nós no começo falamos, que é a família que diz, nós vimos pessoas colocar Coca-Cola na mamadeira de criança. Na mamadeira de criança. Nós vimos, sabe? Chegou uma época que era normal, até que começou a cultura que não, sabendo dos malefícios disso. Colocar mel na chupeta. E uma das questões que mel antes dos 2 anos é perigosíssimo, porque a criança não tem um sistema, uma questão muito importante também, que é o açúcar modifica a questão imunológica dessa criança que não está nada preparada. Então, o mel, principalmente, como ele é
um alimento que pode trazer o botulismo. Botulismo. Uma mãe que faz isso numa criança antes dos 2 anos, que o sistema imunológico é zerado, ela está aumentando o risco de ter isso. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, tem que evitar, principalmente o mel. Mas o próprio açúcar vai modificar isso em função da microbiota intestinal, aí vem aquelas outras doenças intestinais, os problemas de intolerância, e começa no açúcar. No açúcar. Porque a gente fala de açúcar e a maioria das pessoas, elas associam direto ao açúcar refinado. E com doce. Né? Doce. O que a gente E os açúcares escondidos, né? Então, assim, além do açúcar refinado, que é o que todo mundo conhece, quais os açúcares? O mel é um dos que é açúcar utilizado. mascavo também, tem aquelas açúcares derivados da frutose, então dá fruta para tua criança ali, então todos isso, e não sou de acordo também, né? Os estudos demonstram que tem mães que dão adoçante, também não façam isso, tá expondo a um produto químico, a um produto que ao longo dos anos a gente sabe que o consumo tem que ser muito alto, mas se tu começa numa criança de 2 anos, de menos de 2 anos, o adoçante, ele é cumulativo para os problemas de câncer, de tudo. Então, o adoçante também não é válido. É porque a gente falou, né, que muitas vezes vai em casas de produtos naturais e não tem açúcar. Não tem o açúcar refinado, mas tem o açúcar mascavo, tem a demerara, estévia. E é açúcar igual. Açúcar igual. E essa criança, antes dos 2 anos, não deveria consumir. Não deveria consumir. Porque acaba, de alguma forma, também modificando essa Igualmente. sensação. Porque Igualmente. E adoçar as coisas com a fruta. A frutose também faz mal para essa criança antes dos 2 anos. Não vai fazer mal. Com a fruta, né, se já está introduzido na alimentação dela a partir dos 6 meses ali, não, pode fazer. Pode fazer o bolinho com a banana, que vai ficar doce, né? Com a maçã, Então, né? Que tem com suquinho, pode fazer né? a papinha ali. Tem muita gente que faz o colorido com a beterraba, isso também pode. A beterraba tem açúcar, mas não vai ter problema. O que é natural, o que é o alimento de verdade. De verdade, a gente falamos, pode... né? Porque se confunde muito hoje em dia o que é natural, porque tu tem casos de produtos naturais, mas E que não ele são tá naturais. Não são naturais. Ele coloca uma fibra e já diz que é natural, mas tu tem todo um produto químico ali junto. Tudo junto, né? exato. É porque é o que a gente fala, né? De fazer até com tâmara, um docinho com tâmara para criança comer. Com a bananinha Uma ali, né? bananinha. Tem várias receitas. Tem muitas alternativas. Tem. Pra gente introduzir um pouquinho de um docinho, assim, mais natural pra essa criança. E daí não tem aqueles, ai, que dó dessa criança, ela não come doce nunca, né? Porque a gente escuta muito isso, assim. Então, esse tipo de docinho, e aí é uma criança que vai aprender a comer melhor. Às vezes, o doce do açúcar, ela também não vai gostar. Ela vai recusar, rejeitar. Porque ela teve um paladar treinado, diferente, né? Treinado, entre aspas, assim. Mas ela começou a ter o começo de vida alimentar dela ali bem conduzido. Exato. Então, ela até pode, eventualmente, Sim. né, comer um docinho, enfim. Mas não vai ser aquela dependência e aquela troca. Porque o que está acontecendo hoje é troca de refeição com comida por lanche. Isso. E os pais têm que entenderem que o estômago de uma criança Não está preparado. 50 ml, um copinho de café. Então, deu uma bolachinha, ela não almoça. Mas lógico, Claro. já tá satisfeita ali com o estômago Porque às vezes cheinho. os pais acham que a criança, ela vai comer um pratão de comida. Não vai. E ainda mais no início, quando é muito pequenininha, vai comer uma colherzinha de cada grupo alimentar e vai ficar Vai satisfeita. estar saciada, vai ter saciedade, porque o estômago tem que, né, eles podem procurar na internet, é muito interessante para eles terem essa ideia, qual é o tamanho De do quantidade. estômago, de quantidade de ml de comida que essa criança vai comer. Então, uma vez que deu esse doce, e aí ela não vai comer, primeiro que dá saciedade, né, momentânea. Exato, Então, quer dizer, não vai durar não é uma coisa que nutricionalmente vai durar tempo, né? Então, ela vai sentir fome mais rápido. E aí Muito tu vai mais lá rápido. e quando for ofertar o lanche da tarde,
de novo. Tu não vai ofertar daí a comida do almoço, tu vai lá de novo e vai ofertar também Mais uma bolachinha, mais uma um bolachinha, negocinho, mais uma coisinha. E o problema dessa situação é que a criança, ela precisa estar com o paladar muito bem estabelecido. Essa introdução alimentar tem que estar muito ajustadinha, porque chega ali perto dos 2 anos, a criança volta a ter uma pequena seletividade alimentar. Sim. E aí tu vai lá perto dos 2 anos e açúcar. Aí de novo, aí a criança pode se tornar um pouquinho seletiva depois dos 2 anos. Então tem que estar muito definido. Às vezes os pais falam, não, mas agora ela tem 2 anos e a gente já pode dar, né? Mas aí tu vai dar uma olhada, a criança já não come muitos alimentos, já é super seletiva. Aí só porque ele fez 2 anos a gente deve dar? Porque parece que assim, ó, tem alguns pais que ficam, não, até os 2 anos. Contando. Contando 2 anos. Agora ela fez Aí, 2 agora anos. já não faz mais no, mal. no aniversário de 2 anos, parece que você precisa dar aquele açúcar naquele aniversário de 2 anos. Mas não deve comer nem adulto. Nem adulto, né? Gente, a gente sempre comenta, uma vez que experimentou, Então, é só ladeira abaixo. é ladeira abaixo. Tu introduz essa criança, esse ser no vício. O açúcar, ele um vicia, ele vicia. Inclusive, sabe-se que introduzir o açúcar antes dos 2 anos dá uma tendência até para outros vícios, porque ele é recompensador, o açúcar, ele produz dopamina, ele produz toda aquela... Tanto é que, eu não tô muito bem hoje, vou comer um docinho. Não sei o que, vou fazer um brigadeiro, Ele é vou pegar um recompensador sorvetinho. pra gente. Então, a criança, tendo já esse sistema introduzido de recompensa, né, dos neurotransmissores que o açúcar dá, o brócolis não vai trazer essa sensação de bem-estar para ela. E cada vez vai querer mais açúcar e mais, porque ela não entende o que é, mas ela sabe que aquilo faz bem para ela, tem a sensação de bem-estar. Exato. Só tá dando sensação de bem-estar para a criança. E remover esse hábito vai ser difícil, assim como nós adultos, quando a gente entra numa dieta. E a gente precisa cortar o açúcar. A gente tem aquela sensação de dependência, aquela angústia, aquele sofrimento. E para aquela criança também vai ser muito difícil. Muito. E a gente já viu crianças assim tendo birras Crises muito por feias. causa de falta de Porque açúcar. não, porque eu quero não. Abstinência do Hoje açúcar. não. É de se jogar no chão, é chorar. E é aquela coisa incontrolável do eu preciso, por favor, sabe, é quase assim, por favor, pai, me dá, eu preciso muito disso agora. Porque é essa dependência já. Sim, A família, os pais não conseguem às vezes ver dessa forma. Ou talvez não tenham esse dado, Exato. né, essa informação de que já é o pontapé para outros tipos. Se já tem uma tendência Sim. genética, E que já Né? tu já tem que observar o teu filho, que se ele já tem isso, uma falta de controle sobre isso, ele vai ter falta de controle Por para outras coisas. exatamente. Eu acho é a parte de alimentação da maternidade a mais difícil. Porque, assim, a amamentação é difícil, mas é durante um tempo. O não dormir à noite é durante um tempo. Vamos desfraldar também. Mas a alimentação é uma construção para o resto da vida dessa criança. E a gente esbarra com muitas dificuldades. Porque é um docinho aqui, é um docinho na escola, é um docinho numa atividade extra, é um avô, é tu chegar casa num de um consultório que coleguinha. não é odontopediátrico, né, de odontopediatria, pensa, posso dar um docinho pra ele? E aí quando tu vê, essa criança, ela tá consumindo um docinho que não é tu que tá ofertando todos os dias, quase todos os dias. Tem o aniversário do amiguinho, tem o aniversário na escola, tem o aniversário no final de semana. E às vezes não é nem os pais que ofertam. Ano passado, eu até comentei com a Letícia. A minha filha fazia algumas atividades extras. Aí aquela situação. Na segunda, fazia uma atividade extra, vinha com um negócio. Na terça, vinha com outra bala. Na quarta, quando via, era todo dia alguém dava alguma coisa pra ela. E aí tu é o pai chato, que não quer deixar consumir. É o ganhar a simpatia da Simpatia da criança criança através com da açúcar. compra, né? Pensei, eu vou te dar um docinho porque eu sou legal. E aí a criança, nossa, aquela minha tia é a mais legal. Aí vai né? embora a criança chorando.
eu quero comer o açúcar, mas hoje não pode. Aí chega uma hora que tu já não sabe mais o que fazer e tu tem vontade de falar com o professor ou com a pessoa. Poxa, gente, vamos ajudar a ter adultos saudáveis. E aí tu é a mãe chata. É difícil, né? Mas Isso que já tiraram, né? Os refrigerantes das escolas, melhorou muito, mas ainda penso que tem que ter muito mais programas como políticas esse, públicas, né? públicas, pessoas Incentivo. falando sobre esse assunto mesmo. Mas essa parte da rede pública é muito boa. Porque de ofertar a alimentação para as crianças baseado no nutricionista, que muitas vezes a gente não tem numa escola Na particular. rede pública, o cuidado com isso é O muito... cardápio muito é bem. feito por uma nutricionista, Exato. né, tem todos os grupos alimentares em todas as refeições. Todas as crianças comem a mesma Exato. coisa, porque chega também nessa situação da criança. Você leva para a criança uma banana, tudo natural. O amiguinho do lado tá comendo um cupcake cheio de confete, tudo colorido. Tu acha mesmo que a criança vai querer comer aquela banana vendo, ou se não, vem com um iogurte cheio de açúcar da Patrulha Canina. Ela não vai querer a banana, ela vai querer Cerealzinho comer junto, claro. o cereal, ela vai querer cheio de açúcar da Patrulha Canina. Então é vai muito condenar a difícil. casa dela porque não tá dando aquilo ainda, Exato, né? aí O meu tem, amigo tem leva a comida parte boa. do desenho É. junto, que tem, atrai, né? Tem aquela o personagem coisa que mais infantil, gosta, com açúcar. Exatamente. Aí fica difícil nas escolas. O que a rede pública e associado a isso, a gente também vê, puxando para o nosso lado, uns protocolos de higiene bucal pós-alimentação muito mais bem estabelecidos Do que nas na rede escolas privada. públicas do município ou do estado, enfim, do que na rede particular. A gente tem até certa dificuldade de conseguir isso se a gente pede para uma escola particular. Tem que ser através de carta, enfim. E na rede pública eles têm já estabelecido esse Deveria momento. ser totalmente natural isso e bem-vindo, né? Totalmente natural e bem-vindo. A Isso em gente qualquer entende escola. que às vezes uma professora para muitos alunos, enfim, mas o colégio consegue se estruturar de alguma forma para que aquele momento aconteça, principalmente para aquelas crianças que ficam período integral. Isso. Elas ficam o dia inteiro. Então elas fazem várias refeições na escola e ficam o dia inteiro sem higienizar. Né? E ela aprendeu o hábito, porque ela tá ali o dia inteiro. A linha evolutiva dela, a maior parte da vida é na escola. Exato. E, né? Então, ela precisa ter esse hábito ali. Ela tá aprendendo muitas coisas do dia a dia dela ali, E né? hoje, uma grande parcela é o período integral, então ela vai de manhã e chega à tarde em casa. Né? Toda a questão dela de evolução, como falei, é ali. Sim, Então, ela precisa ter esse hábito. Claro, inclusive essa parte de alimentação. Se ela vê que todos os coleguinhas dela têm hábitos saudáveis, essa criança ela vai querer comer a frutinha. Agora, ver todos os coleguinhas comendo muitas coisas industrializadas. Super colorida, mas E aí, pra gente não ser injusta também, já vi escolas particulares aqui em Araranguá que tem essa introdução, principalmente juntando as crianças que têm essa seletividade. Então, os pais identificam, ela não come tal fruta nunca. Então, eles ofertam de diferentes formas para todos da mesma sala aquela fruta. Isso é incrível. E aquela criança acaba tendo o hábito de comer a fruta. Então, a escola tem um papel fundamental nessa parte também. Porque, claro, alguns pais conseguem manter a criança em casa até os 2 anos, até os 3 anos, porque, né, às vezes a mãe não tá trabalhando, enfim, tem uma avó que pode cuidar. Mas aqueles pais que precisam voltar a trabalhar depois dos 6 meses da criança, a escola onde ela vai passar a maior parte do dia. Então, vai uma definir extensão tudo. da casa. Exato. Então, eles precisam estar prontos para isso. Né? Às vezes até não aceitar lanches, porque tem escolas que dizem, não pode trazer tal e tal coisa. Né? Não deixar tão aberto, porque às vezes é muito mais fácil a mãe passar rapidinho, comprar um iogurte, um negocinho pronto ali. Mas Exato. muito mais fácil do que tu parar o tempo depois de trabalhar o dia inteiro, tu fazer um bolo sem açúcar, ou fazer um grão de bico, fazer alguma coisa natural, do que tu passar ali no supermercado e pegar uma bolacha traquinas. Mas aí eu penso que as escolas poderiam ter fornecedores.
Tinha uma filha de uma colega da minha mãe que estudava numa escolinha que eles decidiram, era integral, e eles decidiram pegar marmita de uma senhora para as crianças, então ela mandava para todos iguais. Aí, que legal. tanto que uma criança reclamou, a filha dessa colega dela, que não queria mais comer box, que era o brócolis. Só vai box, mas só vai box. Ela falava pangrinho e box. Pangrinho e box, não quero mais. Mas eu achei muito interessante isso. Então, as escolas também podem fazer isso. Olha, podem organizar. ela faz um bolinho, faz ali para semana, para a mãe mandar alguma coisa, ou a gente já tem quem vai trazer aqui na escola, o lanchinho, porque precisa dessa educação alimentar, precisa desse costume, da higienização dos dentes, da escovação. E o que é dito na escola é muito engraçado. É lei? Exato, porque eu lembro que eu atendi uma criança e aí a cuspideira estava aberta e com a aguinha correndo ali. A criança me deu uma lição de moral, de desperdício de água, porque a professora tinha dito que não podia deixar a torneira aberta. Mas aí eu expliquei, não, porque estava sujinho, enfim, toda me explicando para a criança. Mas ela tinha escutado aquilo na escola, sabe? Que a professora diz o que, né, o que é a rotina na escola, eles trazem para a rotina da casa. Às vezes a casa melhora com a criança trazendo isso também. E na alimentação vai ser a mesma coisa. Quando tu produz crianças conscientes, tu multiplica isso. Criança multiplica informação muito mais que adulto. Tem em algumas cidades, alguns grupos, tipo de culinária para criança. Meu amor. Que ensina essas crianças estão lindo, juntos na lindo, produção. lindo. E aí elas comem com mais gosto, até comem vegetais, legumes que não, né? Que não. Isso, Porque elas que fizeram, elas que assaram, a coisa mais bonitinha. E trabalhando o cognitivo, desenvolvimento motor, porque a alimentação ela está envolvida em todos os aspectos do desenvolvimento dessa criança. Porque às vezes a criança até tem aquela preferência pelo que não é tão bom, mas é aquela coisa, não, você vai comer isso e tudo que tá no prato e mais aquela coisa que você gosta mais vai estar ali junto, né? Que às vezes é uma coisa com mais queijo, ou alguma, né? Enfim, daí vai, né? Aí porque assim, a gente foca... Vem as preferências que são naturais de um ser humano ter. Né? Exato, claro. preferências. Porque a gente foca nisso de não introduzir o açúcar antes dos 2 anos e que depois até podemos levar. Sim. Mas a gente também não pode condenar que essa criança nunca vai comer açúcar, não, porque é gostoso, a gente sabe como é que é, mas tem que saber dosar. Então tá, vamos comer uma sobremesa, mas nós vamos comer muito bem essa comida antes. Exato. E dosar, vai comer açúcar de vez em quando? Vai comer, a gente não vai conseguir impedir que essa criança nunca entre em contato com açúcar. Vai ser muito difícil, né? Sabe? Não acho justo, mas que seja uma pessoa controlada, Isso, né? Saiba. Dosar, assim como a gente sabe, comeu, então vamos... Começou a comer um pouquinho mais de açúcar, introduziu ali... Vamos puxar essa criança um pouquinho mais para perto da gente na nossa parte de odontopediatria. Vamos ensinar melhor essa escovação, os momentos certos, quando seria adequado, como é o consumo, ver essa parte de açúcar escondido e mais o açúcar do doce mesmo, o que está acontecendo ali. E aí o objetivo é essas crianças se tornarem adultos saudáveis. Exato. É só o que a gente quer, passar a informação. Todo mundo vive bem, com equilíbrio, e é em qualquer parte. Então, tipo assim, uma alimentação restrita demais é chato, é difícil. E vai ser difícil até para a criança se adaptar depois que ela crescer, que ela tiver adolescente, ou que ela tiver em outros meios, vai ser difícil. Isso eu não como, isso, sabe? Aí vai se tornar um adulto chato. Aí vai ser a chatinha um adulto chato. do grupo, aquela que não quer nada. Então, assim, o equilíbrio da comida, o equilíbrio do... Né? A gente fala de tudo assim. Uma pessoa que, é muito podada de tudo, é difícil também, né? Então, tudo com equilíbrio é bom. Porque, vamos pensar por nós 3 aqui. A gente come doce. Eu gosto muito de doce, eu não abro mão de comer um docinho todos os dias. Gosto de uma coquinha. Mas eu como box, né? Eu como box. A boba. Eu como doce. Tem a boba. Boba, Comi doce, como doce. Sou um adulto sem cárie. Ainda não tive problemas de diabetes, nada. Tem equilíbrio. Então, com o equilíbrio, a gente consegue transformar adultos
muito melhores. E outra, a gente tem que pensar que as gerações que estão vindo têm que ser muito melhores que as anteriores. Sim. Então, hoje a gente tem conhecimento. Então, hoje a gente já tem uma base que a gente sabe de todos os problemas que podem causar. Então, vamos tentar transformar essas novas gerações cada vez em performances melhores do que as gerações antigas foram. E que isso seja natural para eles, e não como uma coisa forçada, uma dieta, uma restrição. Não, que seja a vida natural é essa. Exato. A comum, a leve é essa. Ter prazer por comer o brócolis, a abóbora. Bota ali arroz, feijão, Pegar saladinha. aquele tomatinho, assim, ó, comer com vontade, mas ao mesmo tempo depois tomar um picolézinho Não, vai tranquilo. Exato, tudo equilíbrio é... Perfeito. Ai, gente, nossa conversa foi muito Tá boa. bom, Rendeu bastante, até muito bom. Outros momentos a gente pode voltar com outros assuntos, que a doutora Samara, a gente está sempre trocando ideias, ela é sempre muito prestativa para conversar, nos ouvir também, porque às vezes a gente fica lá reclamando as coisas para ela. A gente agradece muito a tua participação. Nossa, muito obrigada, fiquei honrada, novamente falo. E é isso. Nós vamos lembrar sempre desse momento da nossa primeira convidada. do Eu podcast. também vou lembrar. Desejo sucesso para vocês e novamente parabéns por esse espaço, tá? Maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo.